E aí galera, boa noite. Hoje vamos resolver mais uma questão, né, da banca FGV, do concurso da SEDUC do estado do Amapá. Falta 3 questões para concluir as 50 questões. Para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Antônio José, professor de Física, e resolvi resolver essa prova de Física que teve do concurso da SEDUC do estado do Amapá. Então, se você gostou, segue esse canal aí, dá um joinha aí e vamos resolver essa questão então. Vamos lá. Um caminhão se desloca, numa estrada plana, retilínea e horizontal, com aceleração A constante. Então o caminhão está movimentando, tem aceleração, está aqui a aceleração do caminhão. E o caminhão transporta um plano inclinado fixo à carroceria. Está aqui o plano inclinado, né, na carroceria. Sobre esse plano inclinado encontra-se um bloco em repouso e em relação ao caminhão, como ilustra a figura. E ele pergunta na questão, nelas estão desenhadas 5 segmentos orientados. Então, esse segmento aqui é orientado, esses 5 segmentos que nós estamos vendo aqui. Ele pergunta dos 5, o segmento que pode representar a força que o plano exerce sobre o bloco. Qual a força que o plano vai exercer no bloco? Então tá, aqui está o plano, né? Observe que nós temos aqui o plano e vou só trocar a cor aqui. Nós temos aqui o plano, aqui está o plano, vou colocar uma cor um pouco mais, tá, o plano inclinado, e aqui está o bloco de massa M, ele quer saber qual a força do plano no bloco. Nós já sabemos que a força do bloco no plano vai ser a força gravitacional. Então, antes de iniciar isso aqui, eu vou revisar um detalhe aqui bem interessante. Inclusive, vou até mudar a página, vou deixar a página, aplicar uma página em branco. Olha, quando a gente vai resolver problemas de física, a gente sempre coloca, em geral, a gente sempre coloca o nosso plano, com essa estrutura aqui. Ó, você coloca o teu plano assim, horizontal e o vertical, né? Plano cartesiano, onde vai ficar, aqui vai ficar o X e aqui o Y. Mas nada impede de eu rotacionar esse sistema de referência e colocar esse sistema de referência dessa forma aqui, ó. Se eu colocar o sistema de referência assim, X aqui e o contrário, e o meu Y assim, também não tem nenhum problema. O que eu fiz? Só girei um pouco. Assim também poderia acontecer. O X está para cá e o Y aqui. Então, não importa, né? Como que... Aí aqui estaria o teu X e aqui o teu Y. Aqui estaria o seu X e aqui o teu Y. Vendo essas 3 situações, ó, desses 3 sistemas de referência, vou chamar sistema de referência 1, sistema de referência 2 e o sistema de referência 3, qual deles você usaria para resolver seu problema? Obviamente vai ser o 2. Por quê? Não um plano inclinado? Olha aqui. A gente vai... É como se o plano inclinado estivesse aqui, ó. Aqui está o teu... Ó. Aqui está o teu plano. Aqui abaixo. Ficaria o seu plano. Ó. Tudo isso aqui abaixo é o seu plano, ó. Seu plano lá no nosso sistema é o plano.
e o sistema de referência ficaria aqui, ó. Então, como que seria para nós tirar as forças resultantes daquele lá? Olha, aqui nós temos uma massa, né, que ele dá no problema, uma massa M, a massa M. Então a gente sabe que para baixo, qual é a força que vai estar envolvida nesse problema? A força, força peso ou força gravitacional. Aqui está a força gravitacional. Vou chamar de força peso aqui. Aí aqui nós vamos ter tipo um ângulo, né? Um ângulo alfa, sei lá, que eu não sei qual é ele. Aqui estaria a força PY. E aqui a força PX, é a componente PX. Por que PX? Porque esse pedaço aqui é o mesmo desse aqui, ó. E como esse bloco está em cima de um plano, ele tem uma normal para cima. Qual a força que estaria envolvida aqui? Uma normal, força normal. E se ele tem uma força do bloco, não, do plano no bloco, então para cima aqui vai ficar a força que é chamada a força de atrito. E nós teríamos o que? A força de atrito. Então você teria a força normal, a força de atrito. Para baixo você teria as componentes da força peso, né? Que é a força, o PY e o PX. E ele pergunta qual seria a força, né, resultante do plano no bloco. A resultante, ela vai estar entre essas duas forças aqui que ficou pelo lado de cima, a força de atrito e a força normal. Como que você faz agora essa resultante? Como que você soma dois vetores, né, e achar a resultante de dois vetores? Tu vai sempre quando você for somar dois vetores, que eu vou usar essa próxima página para a gente fazer novamente, quando você for usar dois vetores, sempre você vai clicar. Ó, vamos fazer novamente o plano. Como seria, né, o nosso plano novamente? Você teria, a gente teria esse aqui. E agora eu vou desenhar só as forças que nós encontramos, né, no nosso problema. Aqui é o X e aqui o Y. Qual é a força que ficou aqui para cima? É a força normal. Isso. E aqui, qual é a força? Força de atrito. Então você tem a força normal e a força de atrito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transladar esse vetor da normal. Como que você faz para somar dois vetores e encontrar a resultante dele? Tu vai pegar sempre o final de um vetor. No caso, eu vou deixar esse vetor aqui, que é a força de atrito, parado, não vou mexer com ele. Eu vou pegar a força normal e transladar ela para colocar o final dela aqui, ó, que é o final, o início dela no final da força de atrito. Sempre que você vai somar um vetor, vai ser assim, você vai pegar o final de um e colocar o início de um vetor e colocar no final do outro. Ó, qual é o início desse vetor da normal? O vetor normal, o início dele é esse aqui, ó. E quem é o final do vetor de atrito? É a ponta da seta. Então eu vou transladar esse vetor normal e colocar ele aqui, ó. É como se eu pegasse o vetor da normal e vou colocar até de linha tracejada e de outra cor. Ó, ele vai aparecer aqui, ó, o vetor da normal. É o mesmo lá, só que eu transladei ele, né? E aqui que está a força normal. A mesma coisa, só transladei, colocando o início dela no final da força de atrito. E agora, como você faz? Eu vou até apagar essa parte aqui dessa normal agora, ó. A gente pode até apagar isso daqui e trabalhar só com a outra lá. O que a gente faz agora, né? A gente vai pegar e ligar uma seta que liga o início de um vetor com o final do outro. Ó, você vai ligar essa seta aqui, que é o início de um vetor com o final do outro. Esse aqui vai ser a força resultante, essa de verde. Então, essa é a minha força resultante. Olhando lá na nossa situação, do problema que ele pede, olha,
Qual, qual é essa? Seria a 3, né? O 3 seria a força resultante do plano no bloco. Valeu! Não, não.